Pela primeira vez na história, um ex-presidente da República é condenado por crime comum. Lula vai responder em liberdade contra os 9 anos e meio da sentença do juiz Sérgio Moro no caso polêmico do triplex do Guarujá. Para o magistrado, Lula se beneficiou das obras de reforma no imóvel pagas pela empreiteira OAS, que, em troca, foi favorecida por contratos com a Petrobras. As melhorias no triplex que Lula nega ser dele custaram R$ 2.200.000. Moro determinou ainda o confisco do apartamento. Na sentença, o juiz Sérgio Moro sustenta que o ex-presidente foi beneficiado materialmente por débitos de uma conta geral de propinas, com atribuição a ele e a sua esposa, sem o pagamento do preço correspondente de um apartamento triplex e com a realização de custosas reformas, bancadas pela OAS. De acordo com o juiz, do total de propinas acertadas, mais de R$ 2.200.000 foram usados no pagamento do triplex e nas reformas, destinados como vantagens indevidas ao ex-presidente. Considerando que o imóvel é resultado de crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, Moro decretou o confisco do apartamento. Ao justificar a pena de 9 anos e meio de prisão, o juiz disse que Lula recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de presidente da República e que agiu, portanto, com culpabilidade extremada. Sérgio Moro afirmou que há pelo menos 2 depoimentos de pessoas que disseram que o ex-presidente teria orientado a destruição de provas. O do empreiteiro José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, e o do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. De acordo com Moro, no processo, Lula, orientado pelos advogados, tem adotado táticas bastante questionáveis, como a intimidação dele próprio, Sérgio Moro, com a apresentação de queixa-crime improcedente e de intimidação de outros agentes da lei, procurador da República e delegado, com a proposta de ações de indenização por crimes contra a honra. O juiz lembrou uma declaração dada por Lula em maio, em que o petista sugere que, se assumir o poder, irá prender procuradores da República e delegados da Polícia Federal. Sérgio Moro afirmou que, por causa desse comportamento, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva de Lula, mas ponderou que, considerando que a prisão de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação. Assim, Lula poderá recorrer em liberdade. No final, Sérgio Moro registrou que a condenação não lhe traz qualquer satisfação pessoal, ao contrário. É de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas que a causa disso são os crimes praticados por ele, e a culpa não é da aplicação da lei. Um dos depoimentos mais comprometedores para o ex-presidente foi o de Léo Pinheiro. O empreiteiro disse ao juiz Sérgio Moro que ficou sabendo que o apartamento era de Lula desde que a OAS assumiu as construções da Bancop, a cooperativa dos bancários ligada ao PT, que havia falido em 2009. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Lula admitiu ao juiz Sérgio Moro ter visitado o apartamento, ao lado da ex-primeira-dama Marisa Letícia e de Léo Pinheiro. Ele afirmou que não é dono do imóvel e que o interesse pelo triplex era de Dona Marisa, que pensava em investir e que ficou sabendo depois que ela tinha voltado uma segunda vez ao imóvel. E eu não ia ficar com o apartamento, mas a Dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. A sentença do juiz Sérgio Moro também proíbe Lula de ocupar qualquer cargo público por 19 anos. A defesa vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Se a condenação for confirmada em segunda instância, o ex-presidente pode ser impedido de disputar eleições com base na lei da ficha limpa. Lula disse que não vai esmorecer e que não aceita um plano B para as eleições de 2018. Em pronunciamento agora há pouco, o presidente confirmou que é candidato e ainda que há uma tentativa de tirá-lo do jogo político. A reação da defesa foi imediata. Os advogados do ex-presidente voltaram a chamar o processo contra Lula de perseguição política. Sérgio Amaral, o que você acha? Olha, Lana, essa discussão aí, que deveria ser apenas jurídica, virou guerra apaixonada entre petistas e antipetistas, né? Agora há pouco, como você disse, o próprio Lula fez longo pronunciamento para se defender e se defendeu atacando. Atacou o Ministério Público, que o acusou, atacou o juiz Sérgio Moro, que o condenou, atacou a imprensa, que noticiou todos os fatos desde o início.
disse várias vezes, não tem triplex, não sou dono do triplex, e disse também que a história vai dizer quem está certo ou errado. Quer dizer, Lula quer julgar em outro campo, fora do campo da justiça, do campo jurídico, porque nesse aí ele está perdendo de 1-0, né? Foi condenado na primeira instância. Por isso, ele recorre à segunda instância e quer, por enquanto, julgar no campo político, que ele domina muito bem, né? Quer tentar provar que a punição foi política também. E se ele não for julgado em segunda instância até o meio do ano que vem, vai poder se candidatar novamente. Ele se lançou agora há pouco, como você disse, né? A gente lembra que a lei da ficha limpa proíbe candidatura de quem foi condenado em segunda instância. Agora, vamos supor, se o Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre, for rápido no processo e confirmar a condenação, aí esse discurso político cai por terra. É esperar para ver. Como disse o próprio Lula, quem tem razão, né? Por enquanto, como eu disse, ele está perdendo de 1-0. Esse discurso de agora a pouco foi um discurso forte, como ele mesmo gosta muito de comparar política e futebol, é o discurso de que quem está perdendo por 1, perder por 10 é a mesma coisa, né? Agora, por enquanto, não existe razão objetiva para duvidar da decisão do Sérgio Moro. Vamos ver lá na frente, quando chegar o TRF. Raquel Dodge foi confirmada pelo Senado Federal e assume em setembro como Procuradora-Geral da República. A nomeação já está no Diário Oficial de hoje. Foram 74 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção no plenário. A confirmação veio já à noite, depois de uma sabatina que durou mais de 7 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Raquel Dodge defendeu as delações premiadas e eventuais imunidades a criminosos colaboradores. Também disse que a rapidez na apuração e condenação de casos de corrupção estabelecida pela Lava Jato deve ser estendida aos casos de crimes comuns. A reforma trabalhista vai ser sancionada hoje à tarde pelo presidente Temer. A nova lei define pontos que podem ser negociados entre patrões e empregados. A expectativa é que alguns trechos polêmicos sejam vetados e uma medida provisória enviada ao Congresso imediatamente. Ontem, senadores reagiram à ameaça do presidente da Câmara de barrar um acordo firmado com o Planalto sobre as mudanças. Vamos entender melhor esse assunto com o repórter Vitor Boiadian. Vitor. Pois é, Lana. Agora, como a gente já tinha antecipado, a sanção dessa reforma trabalhista, pondo um ponto final nesse assunto, pelo menos lá por parte do Planalto. O presidente Temer cumpriu a palavra e já apresentou aos senadores, por meio do líder do governo no Senado, Romero Jucá, a minuta da medida provisória que vai trazer aquela sintonia fina na legislação que os senadores queriam implementar e só não o fizeram para evitar que a proposta tivesse que voltar para uma nova votação na Câmara dos Deputados. Entre os pontos dessa medida provisória está um prazo de 18 meses, uma quarentena, para que um trabalhador não seja demitido de um trabalho comum de carteira assinada para um trabalho intermitente. Também a proibição para que gestantes e lactantes trabalhem em lugares insalubres sob qualquer condição e também a possibilidade de revisão no imposto sindical. O que o Romero Jucá, o senador, havia dito que não haveria a volta desse imposto sindical em qualquer condição. Portanto, o Congresso Nacional deve permanecer rejeitando esse imposto sindical obrigatório, como foi feito na lei trabalhista aprovada ainda nessa semana pelo Senado Federal. Também nessa cerimônia, a sanção vai apresentar os vetos que o presidente Temer propôs na lei ao sancionar a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Lana. Obrigada, Vitor. Uma aparição antes do recesso e com uma tentativa de pauta positiva, né? Não deixa de ser uma pauta positiva para o presidente. Hoje ele participou, né, Lana? Ele participou já de manhã de um evento em que ele liberou quase 2 bilhões de reais para novos investimentos no Sistema Único de Saúde, que é calcanhar de Aquiles de todos os governos. É claro que nós aqui no Distrito Federal sofremos muito mais, o nosso sistema aqui está na UTI, mas o Sistema Único de Saúde também padece de problemas e o presidente hoje de manhã já liberou quase 2 bilhões de reais para investimentos e equipamentos no SUS. E agora à tarde, a outra pauta positiva, que é a confirmação, a sanção da reforma trabalhista,
com essa medida provisória para corrigir o que vários senadores chamavam de alguns equívocos, como, por exemplo, isso que o Vitor Boiadin acabou de dizer, que é a questão da proibição de lactantes e mulheres grávidas, né, trabalhando em ambientes insalubres. Agora, o principal mesmo é que parece que voltou a reinar o bom senso. Depois do primeiro momento em que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, logo depois da aprovação da reforma trabalhista no Senado, divulgou aquela mensagem no Twitter dele dizendo que não reconheceria a medida provisória com essas modificações, de ontem à noite para cá ele começou a rever essa posição e essa medida provisória vai ser editada e vai ser apreciada pelo Congresso Nacional. Quinta-feira de racionamento e vamos às regiões que estão no rodízio desta quinta. Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas, Esplanada da Torre e condomínios do Jardim Botânico. Também estão sem água Taguatinga Sul, setor Primavera, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1 e Guará. A seguir, no Dia Mundial do Rock, você confere mais um trecho do bate-papo com o roqueiro e chefe Henrique Fogaça no Minha Brasília, logo mais depois do intervalo.